Muito bom dia! Tudo bem por aí? O cenário é o mesmo da introdução dos nossos treinos, porém o nosso vídeo hoje é totalmente diferente. Vocês vão viver um dia comigo. Eu quis trazer esse conteúdo um pouco diferente para que eu mostre um pouquinho de quem é a Júlia, né? Para quem não me conhece, me chamo Júlia Borges, tenho 29 anos, sou personal online, sou natural de Joinville, Santa Catarina, mas atualmente moro em São Paulo, capital. Eu trabalho como personal há mais de 7 anos e hoje eu trabalho 100% online. E eu sei que os treinos são muito importantes sim na nossa rotina, eles nos deixam mais felizes, libera aquela endorfina boa, aquela suadeira boa. Eu amo, trabalho muito com HIIT e com Pilates, mas eu sei que o importante também, gente, é a alimentação, são os hábitos saudáveis no nosso dia a dia. Então por isso eu quis trazer esse conteúdo diferente para vocês aproximarem um pouquinho de mim, a gente conversar um pouquinho e falar mais sobre alimentação, sobre hábitos saudáveis, que eu sei que é muito importante se você deseja uma vida mais saudável, emagrecer, independente do seu objetivo, os seus hábitos no seu dia a dia é que vão fazer você chegar lá no seu objetivo. Então eu acho muito importante a gente também trocar um pouco dessas experiências. Já se inscreve no canal porque esse é o primeiro vídeo de muitos que eu vou postar aqui. Eu já mal comecei, mas já tô amando esse formato de vlog, porque quem me conhece sabe que eu amo falar, amo conversar e a gente vai curtir muito esse dia juntas. Bora lá! Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de cuscuz hidratado, que eu coloco na frigideira. E aí eu dou uma apertadinha, aqui eu já hidratei e já coloquei um pouquinho de sal. Não precisa ficar perfeito, porque o ovo vai vir por cima, e aí o ovo vai dar uma liga bem certinho, vai ficar igual uma panquequinha, sabe? Quebro um ovo aqui. Aqui. Eu gosto de quebrar a gema também. Deixar ele bem espalhadinho, ele vai virar uma panquequinha. Aí vem com um pouquinho de sal. Eita, que eu exagerei. O saleiro tá muito aberto. E tampamos. Agora é só esperar. Enquanto isso, a gente já vai colocando a mesa, um bowl para as frutas, que eu já deixo cortada na geladeira, e de manhã a gente só pega aqui da geladeira, ó, e coloca no bowl. Ó, mamão cortadinho. Ele dura bastante na geladeira, tá, gente? O segredo é você não comprar ele muito maduro. Compra ele meio verde. E aí, assim que ele amadurecer, você corta. Ele dura certinho, uns 5 dias na geladeira. Vai durar certinho amanhã, sexta-feira. Panquequinha pronta. Essa minha frigideira, ela já tá um pouco arranhada embaixo. E aí, às vezes, ela dá uma grudadinha bem aqui no meio. Aí eu viro assim, ó. Fica perfeito, tá vendo? Ó, virei uma panquequinha aqui, ela tá grudando já, porque ela tá meio arranhada. Mas também ela tem já vai fazer 3 anos e ela tá intacta, porque eu uso só esses utensílios de silicone, então aqui de certo a gente sem querer passou o garfo ou às vezes foi mexer e acabou arranhando. Mas tá pronta a panquequinha, bora tomar café da manhã. Melhor hora do dia, gente, tomar um café da manhã. Eu amo esse momento. Eu vou até prender meu cabelo. Aí. Eu amo ficar aqui e ter esse momento assim de 10, 15 minutos em silêncio, sabe? Sem pegar no celular, sem olhar em nada, depois fazer a minha leitura, meu devocional. E o meu café da manhã é basicamente o meu café de todos os dias. Então, eu amo esse café da manhã, amo comer cuscuz, às vezes eu troco por pão, por tapioca, mas com ovos. Dificilmente eu troco por outra proteína que não seja ovos. E frutas e um cafezinho preto, que eu já vou servir aqui para ele dar uma esfriadinha. Aí, ó, nossa, esse cheiro de manhã, gente. Confesso que eu levanto da cama só pensando nesse café da manhã. E vamos lá. Muito bom. Não ficou salgado não, tá? Eu achei que eu tinha jogado um pouco mais de sal. Tem uma partezinha aqui que eu peguei com um pouquinho mais de sal. Ainda bem. O saleiro, ele tem uns niveladores que dá pra deixar mais aberto e menos aberto. Eu não vi que tava no mais aberto e eu joguei
e foi tudo sal. Mas não tá salgado, não. De manhã a gente meio dormindo faz umas dessas, né? Minha Bíblia é essa aqui, ó. Bíblia de Estudo da Joyce Meyer. Eu amo essa Bíblia porque dentro da Bíblia tem vários testemunhos da Joyce sobre o ministério dela. Para quem não conhece, a Joyce Meyer, ela é uma mulher que foi levantada por Deus e ela prega no mundo inteiro a palavra de Jesus. E ela continua sendo uma pessoa comum como eu e você. A diferença dela é que ela teve, claro, um chamado, né, do Senhor, e também que ela estava disposta a ser mudada e moldada por Deus. E ela disse sim ao chamado. Várias vezes ela fala aqui sobre a gente dizer sim, porque o Senhor, ele só quer que a gente esteja disposto a obedecê-lo. E quando a gente tem o coração disponível, ele faz maravilhas. E no devocional de hoje, ela fala sobre sacudir a rejeição. Tem uma parte aqui em Marcos 6, que Jesus ele vai para a cidade dele e ele é rejeitado pelas pessoas que ele já conhece. Ele é rejeitado pelas pessoas desse lugar onde ele vai. E ele fala assim, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E muitas vezes acontece isso com a gente. Pessoas à nossa volta não acreditam em nós, a nossa família, muitas vezes, amigos. E tá tudo bem, a gente não precisa que eles acreditem. Aqui, Joyce e Jesus falam sobre isso. Se a gente se preocupar a todo momento com o que as pessoas vão pensar ou não, a gente vai passar a vida inteira se preocupando com isso. Sempre vai ter alguém para falar, sempre vai ter alguém não gostar da gente ou gostar da gente. Quando a gente passa a se preocupar com o que Deus pensa de nós, se a gente está realmente alinhado com o que Deus pensa de nós, a gente não se preocupa com mais ninguém e realmente se concentra no que Deus nos chamou para fazer, que é isso que ela fez. Então as pessoas, elas sempre vão ter opiniões, elas sempre vão ter os pensamentos dela, mas a gente tem que se preocupar com o que Jesus pensa de nós. Leva 5 minutos para você ler um capítulo da Bíblia. Hoje eu nem li o capítulo inteiro porque eu parei nessa parte aqui que eu achei muito importante e às vezes eu nem leio um capítulo inteiro e quando eu sinto de só refletir sobre essa palavra pequenininha aqui, eu reflito, às vezes eu leio aqui e leio também, eu tô lendo um pouco de Salmos, então eu leio sempre um pouquinho do Novo Testamento e um pouquinho do Velho Testamento ao mesmo tempo, sabe? É tão maravilhoso, sabe, chamar Jesus para a mesa conosco, isso aqui é a palavra de Deus. Às vezes a gente fica pensando, né, nossa, mas Deus não fala comigo, como que Deus vai falar comigo? Deus, ele é um Deus de perto e ele fala o tempo inteiro com a gente de diversas formas e uma das formas é a palavra dele. Às vezes eu chego aqui e sento com o coração angustiado, com vários pensamentos. Eu sento aqui com os pensamentos acelerados e tudo, e o Senhor, ele me dá exatamente a palavra que eu preciso, sabe? Ele fala comigo aqui, em 5 minutos. Chame Jesus para a mesa com você, porque eu garanto que o seu dia não vai mais ser o mesmo. Já estou aqui no meu cantinho para começar o primeiro atendimento do dia, que é às 7h15. Tem dias que eu começo às 6 da manhã, segunda, quarta e sexta, e terça e quinta eu começo às 7h15. Então daqui a pouquinho, alguns minutos, eu vou começar a dar minha primeira aula de personal online. Essa turma agora é a turma do desafio do Corpo dos Sonhos, turminha de meninas, que é do nosso desafio, que é o meu programa de emagrecimento. Nós temos aulas em grupo com totalmente foco em queima de gordura e emagrecimento. Bora lá organizar as coisas aqui para trabalhar, né? Bom dia! Bom dia! Tudo bem por aí? Já fez a sua caminhada hoje, Marinete? Já cheguei, tem uma meia hora que eu cheguei. Oh, beleza. Bem esse bumbum, perna bem esticadinha. 10, 9, 8, 7, 4, vai cada vez um pouquinho mais longe. Isso, 5, 4, 5, solta o ar e sobe. Isso, desce lento. Atendimentos da manhã finalizados. E agora eu já estou aqui, já prendi o cabelo, já dei uma retocada de leve na maquiagem, porque daqui a pouco vai derreter tudo. Eu vou fazer gravações agora de hit pro YouTube. Já estou aqui no meu cenário, meu tapetinho, que vocês já conhecem, né? E também vou gravar um treino para as alunas da plataforma. Além dos treinos que a gente tem ao vivo no Desafio do Corpo dos Sonhos, nós também temos aulas gravadas. É muito importante ter essas aulas gravadas, porque apesar do objetivo ser treinar ao vivo, é muito importante que você
você tem aquele compromisso, porque senão a gente desanima. Eu falo para as meninas, priorizem sempre os treinos ao vivo e tem lá as aulas gravadas como um bônus para quando não consegue participar ao vivo ou quando for treinar mais. Agora eu vou gravar um treinão de HIIT para vocês aqui no canal e um treino lá para as meninas da plataforma que já vai contar como meu treino do dia, né? Olhem aqui os bastidores da gravação, ó. Aqui fica o tapetinho que eu fico de frente, né, para vocês. Aqui o tripé que eu uso, não uso agora para as aulas, mas eu deixo sempre ele ali. Tênis que eu vou usar depois. E aqui fica a grande gambiarra dos roteiros dos treinos, o iPad que eu uso como temporizador, que o iPad tá sujo, misericórdia, a gente tem que limpar, a gente bota o dedo, né? Uma luz para melhorar aqui a iluminação e o ventiladorzinho para jogar oxigênio para prof, né? Muito importante. A gente que trabalha de casa ou trabalha por conta, assim, né, trabalha sozinha, basicamente, é muito difícil você conciliar, nós mulheres principalmente, conciliar casa, trabalho, conciliar várias demandas. Um tempo para mim também, que é importante, um tempo para o marido. Esse mês agora de março eu vou fazer 3 anos de casada, então realmente a gente tem que tirar esse tempo para nossa família, para nossas coisas, para nós mesmas. E eu separo meu dia em blocos. Primeiro bloco da manhã, geralmente um tempinho para mim, que eu acordo, como eu mostrei para vocês, o café da manhã. Segundo bloco, bloco de trabalho, que é até agora, mais ou menos umas 11 horas. Eu termino o primeiro bloco e vou dar uma ajeitadinha na casa, lavar uma loucinha. Assim a minha cabeça consegue se focar e concentrar numa coisa só, porque senão você vai fazendo várias coisas ao mesmo tempo e você acaba se perdendo, não fazendo nada bem feito, né? Então o meu dia é separado por blocos. Vou finalizar esse último bloco agora de gravações e depois a gente conversa um pouquinho mais. Até daqui a pouco. Gravações da manhã finalizadas. Agora vamos começar a organizar tudo, né? Estou pingando. Assim que é bom, né, gente? Treino que a gente simplesmente falece em pouco tempo. Eu gravei um treino de 15 minutos só de membros inferiores, de pernas, bumbum, e um treino de HIIT só de cardio para as meninas também. Eu vou colocar lá na plataforma e uma aula eu vou subir para vocês no YouTube também. Organizar tudo aqui no lugar. Essa mesa eu nem vou puxar porque à noite eu vou dar aula novamente. Então, outra coisa, eu sempre deixo esse tênis aqui, eu uso para correr na rua, né? Mas eu sempre passo um paninho nele e eu gosto de usar o tênis para fazer os treinos de HIIT, porque exige muito impacto. Eu não fico confortável de fazer HIIT quando vai pular descalço, porque primeiro que é desconfortável para o pé, né? Dependendo do piso, o meu aqui até é confortável, mas eu acho mais confortável não usar, usar no caso o tênis. Que além do conforto, a gente consegue saltar mais, o treino fica mais intenso, diminui o risco de virar o pé e tudo mais. Então, fica aí a dica para você que vai treinar em casa. Eu tenho um tênis que eu só uso para dentro de casa, mas ele é rosa e às vezes não combina, né? Aí eu pego esse pretinho aqui básico que combina com tudo, só dou uma lavadinha nele embaixo, assim, para tirar poeirinha, porque a gente andando na rua sempre fica sujo, né? Vamos lá. Vou levar isso aqui lá pro quarto e a gente vai lavar a louça, organizar as coisas de casa. Já vamos deixar tudo aqui organizado para tarde a gente chegar e não precisar organizar, né? Vamos começar pelo quarto. Não tá tão bagunçado. Amanhã que eu vou limpar de verdade. Amanhã é sexta-feira, hoje é quinta. E amanhã eu vou dar uma boa limpada. Geralmente na sexta-feira de trabalho eu fico um pouco mais tranquila, então eu já tiro o dia para começar a organizar a casa para o final de semana. E agora vamos enfrentar essa pia que está aqui desde ontem à noite. A louça da janta e a louça do café. Nós estamos morando em São Paulo, já vai fazer 6 meses. Antes de vir pra cá, a gente tava super preocupado, porque São Paulo, geralmente as moradias, dependendo da região que você mora, é um pouco caro. O metro quadrado aqui é muito caro. Mas a gente conseguiu esse apartamento relativamente grande para São Paulo. E nós estamos muito felizes que eu tenho espaço para gravar, tenho espaço de convivência. Conseguimos montar um espacinho pra gente se exercitar em casa. E aí aqui perto tem um shopping, então eu saio bastante pra ir ao shopping, saio pra ir no Ibirapuera. Ai, gente, eu tenho amado sair pra correr no Ibirapuera. Amo. E domingo, esse domingo agora, dia 8, que é dia da mulher, 8 de março, vamos correr, vamos fazer a nossa primeira corrida juntos, eu e meu marido. Bem legal. Depois eu vou mostrar o kit, a gente foi ontem buscar o kit. É uma corrida da live que vai ter aqui, a gente vai correr 7,5 km.
E sabia que esse apartamento aqui, voltando a falar do apartamento que eu comecei, acho que eu não terminei a falar do AP, né? Esse apartamento aqui, essa cozinha, era pra ser uma copa, porque nós moramos aqui num prédio comercial, que ele tem alguns apartamentos de residencial, mas ele é um prédio comercial também. E esse apartamento aqui, ele era pra ser uma sala comercial, então essa cozinha é como se fosse uma copa. Então por isso que ela é uma cozinha pequenininha. A gente fez um milagre aqui nessa cozinha pra caber tudo, né? Tem a nossa máquina de lavar tudo, e lá fora tem uma parte que é a lavanderia. Então aqui a gente tem a cozinha, sala, banheiro, quarto, e lá fora tem uma lavanderia que daí eu deixo mais coisas assim de produto de limpeza. Tem um varal também para estender roupas bem grandão. Então a gente tá bem servido. Só a única coisa é que ele é um pouco mal distribuído em relação a tamanho, sabe? O nosso quarto é enorme, a sala também é grande, mas a cozinha é pequena. O banheiro também, quando meu marido mostrou as fotos desse apartamento, eu falei, nem morta que eu vou morar nesse apartamento. Ai, Jesus. Mas é que ele tava muito feio, muito mal cuidado, sabe? Era um apartamento que tinha potencial, mas ele tava muito mal cuidado. Meu marido começou a organizar as coisas, trocou alguns detalhes, deu uma mão de tinta, e aí a gente foi deixando ele mais a nossa cara. Que horas tem? Agora é 11h30. O meu almoço já está pronto, porque eu faço marmitinhas, tanto para mim quanto para o meu marido. Ele leva marmitinha e eu também deixo pronto. No meu Instagram eu sempre compartilho os preparos da semana, os cardápios da semana que eu faço. Inclusive, se vocês quiserem, pode deixar até aqui nos comentários. Eu faço um vídeo para vocês mostrando, assim como eu faço lá para o meu Instagram, as marmitinhas, preparando, sabe? As marmitinhas, é o que eu compro no mercado. Eu adoro cozinhar. Então, pro almoço, eu sempre faço coisas assim básicas. Arroz, feijão, frango, carne em panela. Assim a gente consegue manter, não adianta a gente ficar inventando muita moda, senão a gente faz uma vez e não faz nunca mais, né? Sempre sujando o mínimo de louça possível. Daquele jeito, né, gente? Daquele jeito da mulher, a mulher contemporânea. A mulher contemporânea sem lavar louça. Ai, ai. Agora é exatamente 12h01. Eu vou colocar o meu almoço para esquentar 12h01. Se eu não tivesse essas marmitinhas prontas, gente, eu não sei o que seria de mim. E aí, como é que eu faço para descongelar essas marmitas? Como é que eu faço para esquentar essas marmitas, gente? Para descongelar, no caso, né? Eu vou no mercado ao sábado fazer o hortifruti e aí a gente pede pelo iFood. Aqui em São Paulo tem muito essa facilidade mais grosso, assim, né? Arroz, feijão, carnes a gente pede também pelo iFood, papel higiênico, produtos de limpeza. E aí eu deixo para comprar coisinhas frescas, pão e hortifruti eu compro no sábado fresquinho. E aí no sábado geralmente eu já higienizo o que eu preciso higienizar. Alfaces, deixo cortadinho na geladeira, o abacaxi, tudo certinho pra semana. E no domingo eu preparo, domingo ou segunda no máximo, eu preparo os almoços da semana. E aí eu costumo congelar os almoços geralmente de quarta até sexta. Segunda e terça eu deixo na geladeira os almoços e de quarta até sexta eu deixo no congelador. Porque eu prefiro assim, sabe? Eu não sou muito fã de deixar comida dias na geladeira, tipo, cozinhar no domingo e deixar até sexta, sabe? Eu não acho legal. De 3, no máximo 4 dias, eu acho interessante, porque tá ali bem vedadinho, né, com o potinho. Então, ajuda bastante na vedação e manter, né? Os potes de vidro ajudam muito. Porém, mais que isso, eu não acho legal. E aí o que eu faço? Para descongelar e não ficar a marmita seca, seja o que você fizer, frango, carne, você tira do congelador. Por exemplo, hoje é quinta-feira. Hoje à noite eu vou tirar a minha marmita daqui, vou passar lá para a geladeira para ela descongelar durante a noite. E amanhã ela vai estar descongelada, eu só boto lá no micro. E aí eu não preciso esquentar ela tanto, porque se você esquenta ela muito, tipo, se você tira ela direto do congelador, vai direto pro micro-ondas, você tem que descongelar ela na hora, acaba que você tem que esquentar ela muito e ela seca tudo, sabe? Então, se o frango tá ali, um filezinho de peito, se você não fez nenhum molhinho, nada, até o molho que você fez chega a secar.
sabe? Então por isso que tem muita gente que não gosta de congelar marmita, porque não sabe descongelar direito, né? Eu faço, gente, aqui tem coxa, mas eu faço filezinho de peito no air fryer, sassami, ou filé de peito normal, né? Faço ele só grelhadinho assim na air fryer, grelhadinho não, só assado, né? Na air fryer, ele fica perfeito, suculento. Por quê? Porque é a forma de descongelar, tá? Outra coisa também, os legumes. Os legumes, quando você cozinha, se você quiser congelar, e até para deixar na geladeira, não é legal você deixar, tipo, vai refogar legume ou fazer ele no vapor. Não faça ele, deixar ele mole, deixa ele al dente, que ele quase no ponto certo. Deixa ele mais durinho, porque quando ele vai para o micro-ondas aquecer também, aí ele já termina de cozinhar, ele chega no ponto no micro. Olha só que marmitinha deliciosa. Eu sempre deixo salada, já alface, tudo cortadinho na geladeira, mas acabou já ontem e aí eu vou comer só esse aqui hoje. Mas geralmente eu faço um bolzinho com umas opções de fruta e uma saladinha de alface com pepino, manga, sabe? Faço sempre uma saladinha para complementar. E também aqui eu geralmente coloco feijão, mas hoje eu vou comer só o arroz. E aí eu deixo o feijão congelado no congelador e vou tirando ele aos pouquinhos. Ou às vezes eu até coloco na marmita também. Turno da tarde on. Já deixei aqui uma musiquinha rolando, ó. Um cafezinho. E aqui agora a gente vai pro operacional, que é o nosso quarto. Deixei o ar ligado ali para ficar mais fresquinho. Vou sentar naquele computador agora e fazer as edições. E o nosso quarto, gente, esse ar aqui é maravilhoso, tá? Se vocês quiserem mais informações, ele é um ar portátil da marca Hisense, eu acho que é assim que se fala. E ele é maravilhoso, ele faz um pouquinho de barulho, como se fosse um ar-condicionado de parede. Mas para quem mora de aluguel, é maravilhoso. O nosso quarto é bem grande e ele gela muito. Eu deixei ele aqui no 23, ele tá marcando 24 graus, tá no quarto, ó. E eu amo. Eu boto esse paninho aqui porque ele tem uma luz à noite, que essa luz aqui, ela vai lá no teto. E aqui é o nosso cantinho de guarda-roupa, nossas malas de viagem. Nosso guarda-roupa é improvisado, né? Porque quem mora de aluguel sabe que não dá para ficar levando guarda-roupa para todo lado, montando e desmontando. Então a gente comprou essas araras na Shopee mesmo, os cabides também, e montamos um guarda-roupa assim, e aí a cômoda ajuda muito também. O período da tarde é um tempo que eu sento no computador, faço edições. Depois tem mais aulas também. Inclusive, um dos objetivos de eu mudar para trabalhar online não é ter o dia inteiro assim lotado, sabe, gente? Porque sempre quis mais tempo para cuidar da minha casa, mais tempo para cuidar da minha família. E depois que eu e meu marido casamos, eu já tive que reduzir muito, porque quando a gente mora com a mãe, a gente sabe, apesar de eu sempre fazer tudo, ajudar ela, a gente tem muito mais tempo disponível, né? Quando a gente casa, o nosso ritmo de vida é outro. E isso que eu nem tenho filhos ainda. Amo o meu trabalho, amo mesmo, mas eu vi uma necessidade de diminuir muito o meu ritmo. Antes teve períodos em Joinville, na minha cidade natal, que eu trabalhava das 5h30 da manhã até final do dia, assim, aí eu ia para outra cidade dar aula também. Foi um período muito bom, de muito aprendizado, são fases da nossa vida. E agora eu estou num período um pouco menos intenso de trabalho, apesar de que o meu marido vai dizer que isso é totalmente mentira. A gente, produtora de conteúdo, não para de trabalhar. Porém, o ritmo de trabalho é mais tranquilo. Trabalhar com a internet tem um lado que é muito desgastante em relação a você não conseguir separar, às vezes, descansar de fato, porque a sua cabeça está sempre girando em conteúdos, o que você pode postar e tudo mais, mas ao mesmo tempo é muito gratificante porque você é dona do seu tempo, né? Hoje eu tenho liberdade de tempo e liberdade geográfica também, eu trabalho de onde eu estiver, então isso é maravilhoso. Já estamos aqui na cozinha novamente para fazer um lanche da tarde, que eu vou bater uma vitamina. Vocês vão me desculpar porque eu estou com esse cabelo e nas terças e quintas eu dou aula treinando junto com as meninas às 19h. Então olha o tamanho da juba, eu não finalizo, sabe? Terça e quinta eu lavei ele e ele secou assim.
depois eu vou prender ele de novo com uma trança pra treinar e não adianta ficar finalizando gastando creme à toa, né? O meu cabelo, ele melhorou muito depois que eu comecei a hidratar ele. Eu tô fazendo hidratação nele toda semana e a cada 15, 20 dias, às vezes um mês, eu passo o acidificante. Quem é cacheada vai saber o que eu tô falando. O acidificante, eu não sei se isso usa pra liso, que quando eu alisava o cabelo, né, eu passei a vida inteira alisando essa jubinha, eu nunca fiz isso com acidificante, porque eu acho que só usa em cabelo crespo, né? Eu sou zero, gente, eu sou uma ótima personal, né? Trabalho aqui com saúde, mas meu negócio não é cabelo, não. Eu me esforço, porém... Aqui tem uma banana, tá? Uma banana mísera bananinha. Inclusive, eu vou fazer uma coisa que eu tenho feito. Até uma dica pra você. Ter shake com frutas congeladas, coloca assim no bowl e aquece no micro-ondas pra não danificar o seu liquidificador, sabe? Só uns 30 segundinhos pra fruta dar uma leve descongelada e ela não ficar tão dura no seu liquidificador. E voltando ao assunto do cabelo, gente, eu tô passando acidificante nos meus cachos uma vez por mês. E aí ele tá ficando mais hidratado, então quando eu não finalizo ele, que é nos dias de terça e quinta, na verdade tem dias que eu não finalizo mesmo, dia de semana, porque eu lavo todo dia, né? Mas geralmente terça e quinta eu não tenho finalizado. E aí tá ficando melhor, sabe? Pra quando seca sem finalizar. Sem passar tanto creme assim, né? Sem fazer a fitagem e tudo mais, que é arrumar os cachinhos todos bonitinhos. Bastante morango. Morango é baixíssimo em calorias, então o morango é ótimo para o seu processo de emagrecimento. Baixíssimo, baixíssimo. Morango, melão, mamão, que eu comi de manhã também. Ó, mais ou menos um bolzinho assim de frutas. Acho que até um pouquinho a mais, né? Pronto, ó. E aí eu coloco 30 segundinhos no micro só pra dar aquela amolecida. E aí esse aqui, ó, agora como é que nós vamos fechar esse aqui? Eis a questão. Eu acho que eu tenho um negócio aqui de fechar. Não, pior que eu não tenho não, só tenho um gramo. O bom era uma fita, né? Será que um grampinho dá? Um grampinho dá, né? E vai dar certo. Agora, caber nesse freezer aqui cheio de coisas, né? É o que vai ser o desafio. Cheio de carne aqui, meu senhor. Tem até um frango inteiro ali. Fica aí, meu filho. Vamos ver se fecha. Fechou. Shake da tarde. Um copo de leite. Aqui eu tô usando leite semidesnatado, mas se tivesse integral, normal, tanto faz. Eu gosto de colocar um pouquinho de psyllium, faz muito bem pro intestino esse aqui. Ele ajuda até no controle da glicemia, tá? Do sangue, reduz o colesterol, é ótimo. O psyllium é uma fibra, né? E ajuda a gente consumir mais fibras no dia a dia, né? Aí eu coloco assim a olho, mais ou menos uma colher de sopa. Então, leite, psyllium, agora a proteína, que é muito importante, gente. Proteína, se você não toma whey, tem que comer um franguinho, um ovo, pra você ficar com saciedade. Porque esse aqui eu só vou jantar agora 8 horas da noite. Então, um scoop de whey, 20 gramas de proteína por refeição você tem que ter, hein? Pra você não chegar à noite e querer comer até o reboco da parede. Isso aqui vai segurar a fome até a noite. Eu vou treinar e aí à noite eu vou jantar lá para umas 8, porque eu gosto de jantar cedo. Porém, como eu dou aula das 19 às 20, aí eu janto depois, né? Maravilha. Ó, que belezinha. Rende muito. Nossa, muito bom. Esse whey que eu tô usando aqui, nem falei pra vocês, né? Mas é um whey da Dux, de Butter Cookies. Muito bom, gente, muito bom. Melhor whey que eu já consumi. Tem outros muito bons no mercado, esse aqui é muito bom.
Eu gosto do sabor dele. Mas um whey ajuda muito a você aumentar o seu consumo de proteína ao longo do dia, né? E para você ficar com menos fome durante as refeições. Então, se eu fosse tomar agora só uma vitamina de fruta sem comer nenhuma proteína, logo eu já ia estar com fome, sabe? Porque diminui a saciedade, né? Então, por isso que eu tomo bastante whey. E aí é uma opção rápida, prática, dá pra fazer caldinha, dá pra comer com fruta. Então é aquele docinho no meio do dia que te ajuda. Até à noite, antes de dormir, dá pra fazer uma caldinha. Então é bem prático e vale a pena ter em casa. Tô aqui super pronta pro último treino do dia, às 19 horas, daqui a pouquinho já vai começar. E eu vou abrir com vocês o kit de corrida, que nós vamos ter corrida no domingo, vai ser a Live Run, aí vem o número, né, dentro da bolsinha que a gente coloca aqui na camiseta. Vem o meu veio de pistache, um YoPro, bebida láctea sabor pistache, para dietas com restrição de lactose. Olha só que legal, não tem lactose. Suco de uva, muito bom. Isso aqui, gente, é muito estratégico que eles mandam, porque o suco de uva ele é um ótimo pré-treino, tá? Ele tem rápida absorção, então ele te dá uma energia muito boa para você treinar. E isso aqui, a proteína, é o pós-treino. Então, antes do treino, você sempre tem que comer algo que te dê energia, tipo um carboidrato, uma banana, um suco de uva, mel, né? Pão, às vezes tem gente que come pão com doce de leite de pré-treino. Então, não que você não possa comer proteína, mas sempre prioriza algo que vai te dar energia logo que você for treinar. E depois, no pós-treino, sempre consumir proteína, tá? E aí aqui eles deram o pré e o pós, eu achei bem legal. Eles deram também esse eletrólitos da Jungle, eu acho que é. Que é tipo como se fosse um Gatorade, só que em pauzinho. Aí você mistura na água e toma. Para repor os eletrólitos, porque na corrida a gente sua muito, né? Então a gente repõe esses eletrólitos. E, não menos importante, a nossa camiseta. Vem toda redondinha. Eu achei ela uma cor linda. Eu acho esse azul maravilhoso. Tá super em alta, inclusive, esse azul, né? Um azul chique. E eu pedi no tamanho M, porque eu gosto de... Se bem que ela vem bem grande, né? Mas eu pedi no tamanho M pra ela ficar bem larguinha. Então, em mim, ela vai ficar até um pouco larga demais. Mas quem, na verdade, pediu foi meu marido. Mas tá ótimo. Maravilhosa. Um Mzão grande, né? Ainda vem um protetor solar da Pink Stick. Ó, uma mostrinha. Ele é incolor. É o 5km que ele é incolor. Mas esse aqui eu já queria até testar, porque eu sempre vi muita gente falando muito bem por conta da durabilidade dele para quem faz exercício, né? Principalmente no sol. Que esse aqui é um protetor em bastão, que ele é prático e ideal para prática esportiva, assim, dia a dia, quem pratica natação, tudo mais, né? Então, domingos temos corrida. E é isso, essa foi a nossa bolsinha. Eu vou deixar já essas coisas fora, agora que eu já mostrei pra vocês. A camiseta eu vou deixar abertinha pra ela não ficar tão amassada, porque como ela vem bem enroladinha, né? Ela amassa um pouco. Agora, eu vou levar a minha mão esquerda lá no pé direito, lá embaixo no chão. O outro braço tá lá no alto. Se você não conseguir chegar no pé, ótimo, senão você segura e olha lá de cima, norte, dentro, segura aqui, desce. Olha a jantinha dela, pão com ovo que tá até transbordando do pão, tomatinho coloquei ali, um iogurtinho grego zero que tem 50 calorias esse iogurte, gente, você coloca um pouquinho de leite em pó, uma uva, um moranguinho, nossa, uma sobremesa, uma ceia, uma série bem adolescente, maravilhoso. Alexa, Arno 21. O ar-condicionado está definido para 21. Pronto, era só o que faltava, agora sim. Gente, estou aqui já de pijama para dar boa noite para vocês, eu vou jantar.
soltar essa trança, assistir a minha série. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, passar um dia comigo. Foi um dia que eu fiquei o dia praticamente em casa, né? Mas tem alguns dias que eu saio, que eu vou correr na rua, então outros dias eu posso fazer outros vlogs mais na rua pra vocês também, tá bom? Foi um dia bem sozinha também. E eu gosto muito, muito mesmo de ficar sozinha, assim, ter esse tempo pra mim, sabe? Eu acho muito importante. Daqui a pouco meu marido tá chegando aí. E enquanto ele não chega, eu vou aproveitar pra colocar minhas séries em dia. Um beijo e até a próxima!